Brasileiro que já começa amanhã com grandes clássicos. Vamos também falar a respeito das negociações. Iremos falar bastante também a respeito da novela Balotelli. Inclusive tem uma informação que saiu agora há pouco do jornalista Deco SRN, né? Vamos dar aqui o crédito para ele, né? Aí. A informação é dele, é uma informação quente, hein? Então fica atento que a gente vai falar também aqui no Revista Esportiva. Tem tudo a respeito também do mercado da bola. Teve brasileiro que acabou de ser anunciado por uma equipe alemã, não foi isso, Francielto? Daqui a pouquinho a gente vai estar também repassando para você os detalhes aí da novela Neymar, para onde vai o craque brasileiro. E claro, a gente vai debater a convocação da seleção brasileira para os amistosos diante da Colômbia e diante do Peru, e também iremos passar para você aqui a convocação da seleção olímpica que está se preparando para as Olimpíadas 2020 em Tóquio, no Japão. Então, vamos lá, porque está no ar o Revista Esportiva. Olha só, Francielto, a gente vai começar falando aqui a respeito da rodada do Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos os seguintes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ceará e Chapecoense, está aí na sua tela a produção, os resultados da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará 4, Chapecoense 1, Flamengo 3, Grêmio 1, São Paulo 3-2 na equipe do Santos, Atlético Mineiro 2-1 no Fluminense, Internacional 0, Corinthians 0, Palmeiras 2, Bahia 2, tivemos também Avaí 2, Cruzeiro 2, CSA 0, Fortaleza 2, Goiás 0, Vasco 1, Botafogo 2, Atlético Paranaense 1. Esses foram os resultados da 14ª rodada e eu já passo a bola para ele, Francielton Silva, os comentários. Lucas, foi uma rodada muito boa, né? Principalmente aí um destaque pro Ceará, né? 4-1 em cima da Chapecoense, apesar de ser no Castelão. O Ceará é muito forte no Castelão. E também a vitória do Flamengo, né? E sobre o Grêmio, apesar do Grêmio com o seu time misto, mas o Flamengo mostrou uma reação, um futebol diferente, comovente, a questão de futebol em cima do Grêmio. E também Corinthians Internacional. Um jogo também, eu assisti este jogo, estava ligadinho nesse jogo, um jogo ruim de assistir, porque duas equipes grandes, fortes de futebol brasileiro, tinha que apresentar mais. Exatamente, né? Internacional e Corinthians terminaram ali 0-0, ninguém conseguiu balançar as redes no Beira-Rio. O jogo foi 11 horas da manhã, mas não tem como reclamar do calor no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem aquele climazinho mais frio, né? 11 horas da manhã, um horário que o povo gostou, viu? É um horário bom de assistir um jogo ali junto com a família, na hora do almoço, mas um jogo que tenha emoção, né? Internacional e Corinthians ficaram no 0-0. Eu confesso, Francielto, que esperava gols nessa partida, né? Eu, na minha percepção, eu esperava que Internacional e Corinthians fosse ser um jogo de muitos gols, né? Com 2, 3. A rivalidade entre os dois, aquela questão do DVD, né? É uma rivalidade muito grande desses dois times, mas ficou um pouco à parte, um jogo muito ruim. Exatamente. Olha, Palmeiras e Bahia, um jogo polêmico, principalmente na questão do árbitro de vídeo. Palmeiras 2, Bahia 2, Francielton. Vou falar o seguinte, lá na hora que eu estava assistindo o jogo, Francielton, eu vi ali, claro, o Bahia tem o jeito dele de jogar. É um time que joga no contra-ataque, é uma equipe muito veloz no contra-ataque, apesar de não poder contar com o Arthur, né, que é um jogador fundamental para esse esquema do Bahia, porque ele pertence ao Palmeiras, né, está só emprestado, não pôde jogar contra a equipe paulista. Mas Palmeiras 2, Bahia 2, Francielton, tivemos ali, claro, a polêmica do pênalti para o Bahia, principalmente o segundo pênalti em cima do Arthur Caíque. Na minha percepção, pênalti. Na minha opinião, pênalti,
pro Bahia. Eu vi ali os cara que é responsável lá pelo que a outra chama de central do apito, né? Eles falando que não foi pênalti, mas olha, na minha opinião, porque fica complicado, porque alguns árbitros falam, sem querer também é falta. Eles deixam bem claro isso. Verdade. Quando o juiz vai marcar falta, ele não quer saber se o jogador tinha intenção ou se não tinha. Porque sem querer também é falta. Falta. E dentro da área é pênalti. Então, se o zagueiro do Palmeiras não teve a intenção de acertar o jogador do Bahia, o que mostra ali é que o jogador do Bahia toca primeiro na bola e, consequentemente, o jogador do Palmeiras toca no jogador do Bahia. Isso é falta, né? Então, na minha opinião, pênalti bem marcado pro Bahia, teve toda aquela reclamação, né, por parte dos palmeirenses, por parte também de algumas pessoas na crônica esportiva, né, na mídia esportiva, falando que não foi pênalti, outros disseram que sim. Eu marcaria pênalti se fosse o juiz, Francialto. Mas também teve a expulsão do Felipe Melo, Francialto, naquele lance com o Luca, né, jogador do Bahia. Luca, na verdade o VAR veio para ajudar. Na verdade o VAR é um sistema. Se por detrás do sistema tem pessoas, são pessoas falhas também. Então nós temos que entender isso. O VAR é um sistema que veio para ajudar no futebol. Mas quem manipula o VAR são pessoas também falhas. E está tendo muitas falhas. Em questão do Felipe Melo, eu quero destacar este ponto. Felipe Melo não é de hoje. Felipe Melo é um jogador muito bom. Eu gosto muito do estilo de futebol do Felipe Melo, mas às vezes ele entra muito forte. Você vê o que ele fez, é expulsão direto, cartão vermelho direto. Em questão teve um lance com o Vinícius Júnior, né, Palmeiras, se não me engano, no ano retrasado, que ele deu entrada no Vinícius Júnior, ali era cartão vermelho direto. Pegou só um amarelo. O Felipe Melo, às vezes, prejudica o time. A questão foi 2-2 do jogo. Se o Felipe tivesse sido expulso, poderia ter sido diferente, né? Exatamente. Você vê ali que ele, no salto, ele já vem com o braço estirado, né? Não tinha necessidade dele ir com o braço daquele jeito, né? Então, também, na nossa percepção, tanto na minha como na do Franciel, a expulsão foi justa do Felipe Melo. Avaí 2, Cruzeiro 2, Francielto, né? O jogo ali que marcou o jogo anterior à chegada do Rogério Ceni, não é isso? E de fato a equipe do Cruzeiro conseguiu arrancar esse empate do Avaí lá na ressacada, 2-2. O que é que você fala já antemão? É muito pouco. Já pode comentar a respeito do time do Rogério. Cruzeiro é muito pouco. O Avaí, lanterna, né? É o lanterna. Ali à frente dele está o CSA, né? Então, que é assim, muito pouco. Mas eu sempre falo, a questão do Cruzeiro é extra-campo. Extra-campo, não tem como, Luca. Um time daquele, um time máximo, né? Do Cruzeiro ali fazendo um campeonato muito apático, um campeonato muito ruim. E empatar com lanterna, não dá. Exatamente. Então agora, Francielto, com a chegada do Rogério Ceni, né? De antemão já comente a respeito do Rogério Ceni, que chega assumindo o lugar do Mano Menezes, e pro lugar do Rogério Ceni, o Zé Ricardo no Fortaleza. Fortaleza que ganhou do CSA por 2-0. Se encaixou. Rogério Ceni, né, vem fazendo um bom trabalho no Fortaleza, Luca, mas assim, questão de experiência, ele está adquirindo ainda. Né? Ele vai ter experiência no Cruzeiro, vai, mas assim, tem que montar o time. Agora, a diretoria do Cruzeiro tem que dar essa oportunidade para ele montar o time do jeito que ele quer. Porque no Fortaleza, apesar de pouco investimento, ele mostrou um bom trabalho, né? Ali no setor do Fortaleza, ali em questão do time do Fortaleza. Lá no Cruzeiro, ele vai ter um respaldo maior. Mas se a diretoria não passar essa confiança, questão extra-campo, não vai adiantar de nada. Já o Zé Ricardo casou com o Fortaleza. É um cara simples, humilde, passou pelo Flamengo, gente boa, acredito que vai dar certo no Fortaleza. O Rogério conquistou Copa do Nordeste, Série B e conquistou o acesso para a Série A também do Campeonato Brasileiro com o Fortaleza, né? Então conquistou ali títulos de expressão, né? Além do Campeonato Cearense também, né? Foi campeão cearense também o Rogério Ceni dirigindo a equipe do Fortaleza. O Zé Ricardo teve passagens, curiosamente, somente pelos times do Rio de Janeiro. O Zé Ricardo treinou Flamengo, depois Vasco e Botafogo, né? É uma experiência, né? Treinou esses três
grandes clubes do Rio de Janeiro. Agora tem a missão ali de trabalhar com o Fortaleza, mostrar o seu trabalho com o Leão do Pici, o Fortaleza, que é o 12º colocado. A gente vai falar daqui a pouco na classificação. Enquanto isso, Francielto, teve também São Paulo 3-2 no Santos. Que jogo emocionante. Eu assisti ali São Paulo e Santos. Foi um jogo muito bom de se assistir. No sábado, né? 5 horas da tarde, São Paulo e Santos, 3-2 pro Tricolor Paulista. Foi muito bom o jogo. Primeiro tempo só deu Santos, né? No meu ponto de vista, que eu assisti esse jogo também, Santos jogou muito melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, o São Paulo jogou muito melhor. Não é à toa que saiu com a vitória. Mas assim, questão de elenco, Luca, a gente percebe que apesar de o Santos é o líder ainda, continua sendo o líder, mas tem um time ainda para a disputa do Campeonato Brasileiro até o final, não sei, né? Eu tenho esse ponto de vista que não sei se pode chegar. Pode chegar? Pode, né? O São Paulo é um técnico responsável, técnico experiente, mas em questão de elenco, eu não sei. O São Paulo deu a prova disso, né? Que jogando com o líder, né? Ganhou do líder dentro do campo do São Paulo. Exatamente, né? Chegou a abrir ali 3-1 de vantagem, 2 gols de vantagem que o São Paulo abriu para a equipe do Santos. O Santos conseguiu diminuir com um gol contra, né, do Raniel, mas ficou nisso, né? 3-2 para o São Paulo, uma bela vitória do São Paulo diante da equipe do Santos, que não é fácil ganhar do Santos. O Sampaoli chegou, teve aquela desconfiança, porque teve ali uns jogos onde perdeu ali pro Botafogo de goleada, Botafogo de São Paulo, perdeu de goleada, pegou o Palmeiras, perdeu de goleada, teve aquela desconfiança, mas agora, ao assistir o jogo do Santos, a gente percebe ali o estilo Sampaoli. Dá para ver ali o dedo do Sampaoli na equipe do Santos, né? O Santos, como o Francielto falou, tem um elenco que a gente não sabe se pode chegar, né? Poder chegar, pode, mas a gente não sabe se consegue até o final. Só que hoje o Santos mostra um belo futebol, um time muito entrosado, com o venezuelano Soteldo, com o Carlos Sanches, né, o uruguaio. O time tá encaixado, né? Tá completamente encaixado ali com o trabalho do Jorge Sampaoli. Vamos agora para a classificação, depois da gente passar os resultados da 14ª rodada. A gente vai colocar a classificação para você na tela, você vai acompanhar junto conosco a classificação. Já está na tela, produção, já está na tela. Então olha o seguinte, vamos lá, classificação do Campeonato Brasileiro. O primeiro colocado é o Santos, com 32 pontos, seguidos por Palmeiras, com 29 pontos. Em terceiro lugar, o Flamengo, com 27. O Atlético Mineiro também com 27, deu uma encostada no Flamengo. O São Paulo é o quinto, com 24 pontos. O Corinthians é o sexto, também com 24 pontos. O Botafogo é o sétimo, com 22 pontos. Aí vem Internacional em oitavo, com 21 pontos. Ceará é o nono, com 20. Bahia é o 10º, também com 20. Atlético Paranaense é o 11º colocado, com 19 pontos. Fortaleza, o 12º, com 17 pontos. Goiás, o 13º, também com 17. E o Grêmio, em 14º, com 17. O Vasco é o 15º, com 17 pontos. Fluminense, o 16º, com 12. E aí vem a zona de rebaixamento. Cruzeiro com 11 pontos na 17ª posição. A Chapecoense com 10 pontos na 18ª posição. O CSA é o penúltimo colocado com 8 pontos. E o Avaí, o lanterninha, com 6 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Destaque na classificação. Destaque aqui, Lucas, o Atlético Mineiro, né? A gente não dava, assim, questão do elenco do Atlético Mineiro, estava montando um time, mas está bem encaixadinho e está chegando, né? A gente não apontava o Atlético Mineiro como um dos fortes candidatos. Postulante ao título, né? Mas está chegando agora, está em quarto, né? Encostou ali no Flamengo em número de pontos. Então, destaque aqui para o Atlético Mineiro. E a gente deixa claro, Francielto, que a diferença do Palmeiras, que é o segundo colocado, para o Internacional, para o Bahia, que é o 10º colocado, a diferença é de apenas 9 pontos. Então, tudo pode acontecer entre esses 10 colocados. O Ceará é o 9º colocado com 20 pontos, podendo chegar até ali aos 23, né? Dando encostada
no G4, mas essa diferença, Francielto, do Palmeiras, que tem 29 pontos, para o Bahia, que tem 20, a diferença de 9 pontos indica realmente que eles que o campeonato está muito disputado. Há tempos que a gente não viu uma disputa tão grande assim, não é, Francielto? Verdade. Assim, Lucas, eu já boto outro ponto aqui. Pode chegar? Pode. Você percebe, do sexto para baixo, nós temos que aqui, tirando o Internacional, nós temos o Botafogo, que tem um time também razoável. Nós temos o Ceará, nós temos o Bahia. Tirando o Internacional, que é o time que está brigando por Copa do Brasil, Libertadores. Lucas, mas do Corinthians para cima, eu acredito que do sexto para cima, né, que é o primeiro colocado, o Santos, eu acredito que são esses aí que vão brigar, porque a diferença o Corinthians tem 24 pontos, né? Ganhou, a passa do 8 pontos a diferença do Corinthians pro Santos. Santos. Isso aí é verdade. Mas só que assim, Lucas, a gente percebe que o Corinthians vem crescendo, né? Vem crescendo também. Eu acredito, desse sexto aí, pode sair o campeão. Então, na opinião do Francielto, o título do Campeonato Brasileiro fica entre os 6 primeiros colocados. Que está na tabela hoje. Então, hoje, olhando os 6 primeiros colocados, para o Francielto são os que vão brigar pelo título. Santos, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. Claro, ainda está no primeiro turno, tem muito futebol, mas hoje são esses que estão mostrando um futebol que dá para brigar, né? Claro, a gente, como o Francielto frisou muito bem, o Internacional tem ali o foco nas Copas, que é Copa do Brasil e Libertadores, né? E também tem essa questão, vai priorizar qual? Sem dúvida nenhuma, vai priorizar as Copas, né? Não vai dar aquela preferência toda ao Campeonato Brasileiro. O Grêmio aqui já deu tchau praticamente a brasileiro, né? Você percebe, Luca, que do Corinthians para cima é esse daí mesmo. Pode observar, Luca, que a diferença de ponto do primeiro para o sexto, né, é pouco. Dá para recuperar. Agora, se você for botar do Ceará, são 20, o que? São 12 pontos em disputa. Então é meio complicado tirar esses pontos do primeiro colocado. Exatamente. Sendo que a maior diferença que já foi tirada no Campeonato Brasileiro foi em 2009, a diferença do Flamengo para o Palmeiras, que foi exatamente de 12 pontos. Essa foi a maior diferença que uma equipe conseguiu tirar da outra e, consequentemente, conseguiu ficar com o título. Francielto, na tua opinião, com a chegada do Rogério Ceni, no local que está o Cruzeiro, 17º colocado, com 11 pontos, o Cruzeiro já vê ali a diferença do Cruzeiro para o Vasco. O Cruzeiro é o 17º, com 11 pontos. O Vasco é o 15º, com 17 pontos. São 6 pontos de diferença. O Cruzeiro já tem que estar em alerta máximo, porque para o Vasco a diferença é de 6. Né? A diferença para o Bahia, que é o 10º colocado, já é de 9 pontos. Então, na tua opinião, com a chegada do Rogério Ceni, ele consegue tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, evitar ali a queda para a segunda divisão, que seria algo inédito para o Cruzeiro? Nunca caiu, né? Nunca caiu. O Cruzeiro nunca caiu. Acredito que o Cruzeiro não cai, porque tem um grande elenco, agora o Rogério Ceni chegando agora, como eu lhe falei, é extracampo. Se ajeitar fora dos gramados, eu acredito que o Cruzeiro vai se reabilitar no campeonato. Mas para chegar, para ser campeão, dizer assim que vai estar sendo um forte candidato, eu não acredito. O Cruzeiro pode chegar ali em questão em 7º, ou então em 8º por aí, no final do campeonato. Então, a informação, devido à situação do Cruzeiro, Francielto, o Cruzeiro conseguiu pagar agora a multa rescisória do Rogério Ceni, mas os jogadores ainda continuam com salários atrasados. O Cruzeiro, gente, olha, a gente não está aqui criticando ou inventando situação a respeito do Cruzeiro. Isso é fato. O Cruzeiro está com problemas financeiros, ganhou uma fortuna, né, com a venda do De Arrascaeta para o Flamengo. Foram mais de 60 milhões. Notícias falam que chegam até a 70 milhões de reais a venda do Arrascaeta para o Flamengo. Isso colocando tudo, né, ali. E o Cruzeiro automaticamente se livrou desse dinheiro rapidamente devido às dívidas que a equipe mineira tem, que é a equipe da Toca da Raposa, o Cruzeiro. Isso é fato, isso é fato. O Cruzeiro precisa urgentemente cuidar do extracampo, porque, gente, não tem como falar que se você tiver problemas fora de campo, não vai interferir dentro. Interfere, sem dúvida
nenhuma. Olha só, gente, essa é a classificação e os jogos para a 15ª rodada, os confrontos da 15ª rodada serão os seguintes, Francielto, os jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai passando aqui, Francielto, e você já vai deixando o teu palpite. Pode ser assim? Pode ser. Então vamos lá, Francielto. Olha, Fortaleza e Internacional. Lembrando, o primeiro é o que joga em casa, né? Então, Fortaleza e Internacional, Francielto. Bom jogo, Fortaleza jogando em casa. Detalhe, Inter completamente reserva devido ao jogo contra o Flamengo na Isso quarta-feira. aí já muda o favoritismo pro Fortaleza, jogando em casa, eu acredito que dá Fortaleza. Fortaleza. Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians. O Corinthians sempre é forte, né, em sua arena, nos seus domínios, acredito que dá Corinthians. O Botafogo tem uma dificuldade enorme de vencer o Corinthians lá em sua arena, Verdade. né? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, lá na Arena da Baixada. Lucas, sempre quando o Atlético Paranaense joga nos seus domínios, sempre favoritismo, que é a questão do gramado, né? Então, acredito que dá Atlético Paranaense. Vasco e Flamengo. Vasco, que vendeu o mando de campo lá para o Mané Garrincha em Brasília, Francielto. A gente sabe que Brasília, o Flamengo tem ali uma torcida também muito enorme, mas vai estar dividido meio a meio, né, a capacidade do estádio, metade Vasco, metade Flamengo. Teu palpite, Vasco-Flamengo. Flamengo, uma equipe muito, né, bem qualificada em referente ao Vasco. Acredito que dê Flamengo 2-0. Grêmio e Palmeiras, o primeiro de uma sequência enorme de Vamos se enfrentar várias vezes, né? Copa do Brasil, Copa do Brasil não, é Brasileiro e Libertadores, né? Então vai ter muitos jogos aí, Grêmio e Palmeiras. Grêmio e Palmeiras, Franciel. Grêmio. Cruzeiro e Santos, estreia do Rogério Ceni, vai querer mostrar serviço. Isso, né? Vamos dar um crédito pro Cruzeiro, né? Cruzeiro, apesar do Rogério ter falado na coletiva de apresentação que não queria ter pegado logo o líder na estreia, né? Mas se ganhar também é bom, né? Se ganhar já começa com pé direito. Total respeito com o pé direito. Fluminense e CSA, Francielto. Fluminense. São Paulo e Ceará, tudo indica que é a estreia de Daniel Alves com a camisa do São Paulo. São Paulo vem embalado, São Paulo vem com gás todo agora com a estreia do Daniel. Não sei se o Juan Fran joga ou não. Não, o Juan Fran ainda não, tem ainda a não, questão né? burocrática. Então pronto, é São Paulo. São Paulo. Chapecoense e Avaí na Arena Condá. Chapecoense, né? Se recuperar da goleada do Ceará, Chapecoense. E o Avaí também parece que tá uma zica, né? Não consegue ganhar o Avaí. Incrível, né? Bahia e Goiás na Arena Fonte Nova. Sempre forte o Bahia nos seus domínios. Bahia. Então tá aí os palpites do Francielton para os confrontos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele falando ali o favoritismo, por quem ele acha que vai conseguir os 3 pontos. Francielton, a gente vai falar agora, debater um pouco a convocação da seleção brasileira, né? A gente vai acompanhar aqui, você pode acompanhar, tá lá no perfil do Revista Esportiva no Instagram. Corre lá, segue lá o perfil do Revista Esportiva, as principais notícias do mundo do esporte. Você procura lá, Revista Esportiva Ibvox. Tem lá no Instagram, você vai encontrar o perfil do Revista Esportiva, do nosso programa, e lá a gente vai colocar as principais notícias do mundo dos esportes. As principais, ok? Gente, olha, o Tite convocou, Francielton, a seleção brasileira para os amistosos nos dias 6 e 10 de setembro contra Colômbia e Peru. Ambos amistosos fora do país, lá um em Los Angeles, né, e o outro também no território americano. Vamos começar aqui, Francielton, passando os goleiros. Tivemos convocados pelo Tite o goleiro Ederson, do Manchester City, da Inglaterra, o goleiro Everton, do Palmeiras, Ivan, da Ponte Preta. Vem os zagueiros Marquinhos, Paris Saint-Germain, da França, Thiago Silva, também do Paris Saint-Germain, Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha, Samir,
da Udinese, né, da Itália, o Sami Alicria do Flamengo. Casemiro do Real Madrid, Arthur do Barcelona, Alan do Napoli, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do Milan, Felipe Coutinho do Barcelona, Bruno Henrique do Flamengo, David Neres do Ajax, Firmino do Liverpool, Neymar Júnior do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton, Vinícius Júnior do Real Madrid. Tem ainda Daniel Alves do São Paulo, Fagner do Corinthians, Alexandro da Juventus e Jorge do Santos. O destaque, Franciel. Destaque por Ivan, né? Apesar que seja assim, Lu, com a oportunidade, goleiro da Ponte Preta, né? Testar, dar uma oportunidade, assim, para que todos nós brasileiros entendam, Luca, que o Tite tem olhos para os, apesar dos times, né, da Série B, está olhando também. Não custa nada você dar uma oportunidade, novos talentos. E também para o Bruno Henrique também e o Samir, né? Bruno Henrique na expectativa também, mas assim, na minha opinião, na expectativa mais do Gabigol, né? Do Flamengo, aí veio o Bruno Henrique. E o Samir também, outro cria do Flamengo, né? Cria do Flamengo, o Samir, zagueiro da Udinese, tá jogando um bom futebol lá na Udinese. Esse foi o destaque aí da seleção. Gostei muito da seleção, Luca, apesar... O Tite tem que renovar, Luca. Tem que renovar, deixar esses medalhões de lado, porque a seleção precisa de gás novo, sangue novo, e essa seleção, para mim, tá ok. Francielton, a gente é inevitável não destacar esse ponto nessa convocação da seleção brasileira. O Neymar Júnior, sem jogar, o Tite explicou por que convocou o Neymar, disse que ligou para ele, conversou com ele, perguntou como o Neymar estava, como ele estava se sentindo. Na tua opinião, Francielton, foi certo a convocação do Neymar? Se você fosse o Tite, ou melhor, se tivesse no lugar do Tite, teria convocado o Neymar ou teria colocado outro nome no lugar dele? Por exemplo, o Gabigol ou o Dudu do Palmeiras, né, que também é um jogador que vem mostrando bom futebol há um bom tempo, né, mas o Tite preferiu chamar o Neymar, Franciel. Só um trocadilho aqui, Luca. Pau que dá Chico, dá em Francisco também. Se é momento, então o Neymar não está no momento dele. Né? O Neymar não vem jogando, pelo contrário, vem acarretando muitos problemas extracampo com o seu time, que paga o seu salário. E o Dudu está jogando bolão no Palmeiras, não merece ser convocado? Se a questão não é momento, por que não convocar o Dudu? Mas assim, parece que o Tite, a estrela dele é o Neymar. Eu não convocaria. Então, o Francielton, bem direto, não convocaria o Neymar. Então, na tua opinião, o Dudu era para ser convocado no lugar do Neymar, não é isso? Isso aí. Sem contar, Francielton, que é amistoso. Claro, tem ali suas dificuldades, não estamos desmerecendo os adversários do Brasil. Mas o Tite convoca o Neymar para amistosos contra Colômbia e Peru. Oportunidades, Tite, para você colocar outros, ali, né? Chamar outros. Tem como eu dei o exemplo aqui, o Gabigol, tem o Dudu do Palmeiras, que vem mostrando ali um bom futebol. Tem o Everton Ribeiro também, que era expectativa, não é a gente que está falando aqui, mas é a expectativa dentre toda a crônica esportiva de que esses nomes poderiam aparecer. Mas chamou o Neymar. Ok, ele é o treinador, né? Então a opinião dele é a que vale. Só que o Tite realmente poderia ter dado essa oportunidade. O Neymar não ia ficar chateado, né? O Neymar ali está resolvendo a questão dele. Pode-se dizer, Francielton, que isso também é questão financeira também, porque imagina, o Neymar está no imbróglio, né? Para saber para onde ele vai. Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Barcelona. No PSG não fica. Fica não. Não fica, isso é fato. O clima dele lá não dá mais. Não dá mais, não fica. Então, para onde vai o Neymar? PSG, Barcelona, Real Madrid. Se o Neymar não fosse convocado, o preço dele no mercado cairia. A gente sabe que tem isso no mercado da bola, né? Quando o jogador vai para a seleção, ele é valorizado. Quando não vai, é desvalorizado. Prova disso o Firmino. Quem era o Firmino? Né? Quem era o Firmino até então chegar na seleção? Depois que chegou na seleção, imediatamente o Liverpool comprou ele, né? Agora é jogador do Liverpool. Então, olha aí, o Firmino, jogava na equipe do Hoffenheim, se eu não estou enganado, né, da Alemanha.
foi para o Liverpool, se destacou no Liverpool. Aqui no Brasil ele jogou pela equipe do Figueirense, não foi isso? E aí os demais, né, como por exemplo o Vinícius Júnior, Franciel. O Vinícius Júnior foi convocado. Acertado 100% Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está pedindo passagem na seleção. É um garoto que tem gás, tá onde está? No Real Madrid, um dos melhores times do mundo. Por que não convocar? Nas convocações passadas, ele não foi chamado. Essa é a vez do Vinícius Júnior. Eu acredito que o garoto vai brilhar. Então está aí, Vinícius Júnior convocado. Você que está assistindo ao nosso programa no Facebook, neste exato momento, facebook.com/webradio Ibvox, a gente faz um pedido para você, né, Franciel? Compartilha aí, dá essa força, faz o programa juntamente conosco e se sinta à vontade para participar também através do nosso IBZap, né? Tem um número na tela aí, você pode mandar sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta, ok? Gente, olha o seguinte, a gente vai daqui a pouquinho para um rápido break, bem rapidinho, só que antes, vamos passar a programação da IBvox. A IBvox, claro, como eu já falei, você acompanha ao vivo pelo facebook.com/webradio Ibvox, todos os programas ao vivo. Não deu para assistir? Você não vai perder. Tem o programa gravado no youtube.com/Ibvox TV. IBIVOX. Ibvox TV no YouTube. Tem lá todos os programas gravados para você assistir quantas vezes quiser. E baixe o nosso aplicativo no seu smartphone, o nosso aplicativo oficial da Ibvox. E a programação é a seguinte: toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, você tem um encontro marcado com o Esporte Ibiapaba. O meu amigo Naldinho Bevilacqua comanda o Esporte Ibiapaba, trazendo todas as novidades do mundo dos esportes na região da Ibiapaba. Esporte Ibiapaba toda segunda-feira. Na terça-feira, o programa Djavan Santos, com entrevistas, músicas, também muito legal. Terça-feira, programa Djavan Santos, das 20 às 21 horas. Na quinta-feira, o seu encontro é com meu amigo Edivaldo Araújo e o programa Ciclismo e Saúde, com entrevistas, matérias, reportagens, muito bacana o programa Ciclismo e Saúde com o Edivaldo Araújo. E na sexta-feira, o seu encontro é com essa dupla aqui, ó. Eu, Lucas Tarantelli e Francielton Silva, no Revista Esportiva, trazendo as novidades do mundo do futebol nacional e internacional, ok? E tem também o programa IBplay, toda de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas, no aplicativo IBvox, o programa IBplay, programa de rádio, né? IBplay, você baixa lá o aplicativo e participa, claro, com a gente, ok? De segunda a sexta, viu? O IBplay, das 14 às 17 horas. Agora a gente, e segunda-feira, o IBplay é comigo, Lucas Tarantelli. Então eu estarei no IBplay na próxima segunda-feira, das 14 às 17 horas, ok? Então a gente vai para um rápido intervalo, bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Revista Esportiva. I pray for the wicked on the weekend. Mama, can I get another amen? Swear to God, I ain't never gonna repent. Mama, can I get another amen? Estamos de volta com o programa Revista Esportiva ao vivo no facebook.com/webradio Ibvox. Francielto, alôres. Alôzão aqui para o Jardel Motos, lá na Rua do Cruzeiro. Jardel, um forte abraço. Para o Tico, mais conhecido como Gavião. Um abraço, Tico. Um abraço pro Tico aí, rapaz. Também mandar um abraço aqui para o Sergivaldo, lá na Nutrilá, juntamente com o Elcias. Um forte abraço. O Tico pediu, né, pra gente avisar, né, que olha aí, Tico, olha aí, Gavião, olha aí, ó. As meninas piram.
Olha só, o Tico pediu pra avisar que o Balotelli não vem mais. E quem é que vem pro lugar do Balotelli que o Tico pediu pra avisar? Dê a notícia você mesmo. Então tá. Olha, ele falou o seguinte, né? A gente tava ali já se preparando pra vir para o estúdio da Ibivox. Ele passou e disse, avisa lá que o Balotelli não vem mais e quem vem é o Tiririca. Tiririca é que vem pro lugar do Balotelli, né? Então, tá aí, Gavião, tá dada a notícia, ok? Gente, olha, eu queria também mandar um abraço aqui, claro, pra Maria do Socorro, não é isso? De Javan Produção, ela é do Estivado, né? A Ana Natiele também, um abraço para ela. Queria mandar aqui um abraço também para toda a equipe do Arsenal, né? Equipe feminina do Arsenal, ali da Olinda. As meninas ali, Erivânia, Edivânia, né? E todos, né? O Gleidson também. Um abraço para eles ali da equipe do Arsenal. Foram disputar uma competição ontem em Betânia e trouxeram um título, né? Conseguiram ganhar as meninas lá, a equipe de futsal do Arsenal, ok? Então um forte abraço para elas. Queria também mandar aqui um abraço para o Marcos Filho, que também assiste ali o nosso programa no bairro do Cruzeiro, né? Então tá aqui, Francielton, a gente aproveitando aqui, vamos falar a respeito das negociações, né? As que deram certo, as que não deram certo, mas ainda deixou dúvida. Verdade. E as que podem acontecer, né? Começamos, Francielton, por Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é jogador do Bayern de Munique por empréstimo, Francielton. Foi por empréstimo. No acordo, o clube terá direito de compra ao fim do contrato. E aí, o que achou da transferência? Felipe Coutinho está sendo especulado como moeda de troca, né? Entre Neymar para ir para o Paris Saint-Germain. Foi agora para onde? No Bayern de Munique. Então é assim, a gente... Isso aí é questão de empresários, né? Os empresários colocam um jogador onde quer, né? Então, bom reforço para o Bayern de Munique. Felipe Coutinho, um jogador de seleção, muito bom jogador. O Corinthians recusou uma proposta de 3,6 milhões de euros da equipe do Al-Ahly, do Emirados Árabes, pelo seu lateral esquerdo, o Avelar. Corinthians não aceitou, não é dessa vez, né? Que bom, né? O Corinthians segurando o jogador, né? Segurando o jogador, rapaz. Segurando o jogador. O Corinthians aí, não sai não. Informação também aí para a torcida rubro-negra do Flamengo. Gustavo Cuejar, né? Que estava tudo certo para Cuejar, né? Cuejar, outros dizem que é Coelar, né? Eu chamo Cuejar. de Cuejar, né? A torcida chama de Cuejar. A crônica esportiva é isso aí. Cuejar que se acerte com a família dele lá, né? Que botou o nome dele desse jeito. Mas, informação sobre ele. Estava tudo certo para ir para a equipe do Emirados Árabes. Ele já tinha dado ok para ele, o empresário dele, já tinha dado ok, né? Faltava ali só a parte do Deportivo Cali, da Colômbia, que também tem os direitos do Gustavo Cuejar. O Flamengo também sinalizou positivamente, só que com o indício, com o caminhar da novela Balotelli, como todos a gente sabe, né, não veio para o Flamengo, um dirigente do Flamengo bateu a perna, bateu o pé e disse, não sai. O Cuejar não sai do Flamengo, inclusive... Foi negada a proposta, o Flamengo negou a proposta dessa equipe do Emirados Árabes e negou também a proposta do Bolonha, da Itália. O Flamengo também negou, vai sentar com o Cuejar, né, a informação do paparazzo rubro-negro, dá os créditos aqui a quem merece, né? Vai sentar com o Cuejar, com seus representantes e saber o que é que está deixando o jogador insatisfeito, né? Se for o salário, o Flamengo aumenta. Enfim, o que for o problema, o Flamengo disse que resolve, mas o Cuejar agora ele não sai da equipe do Flamengo. Então, comemora a nação rubro-negra, o Cuejar continua. E já como eu falei do Mário Balotelli, Francielton, aí o que é que tu achou na novela Mário Balotelli? Uma novela que teve fim, entre aspas, né? Porque Lucas, assim, na minha opinião, eu vi aquela nota que os dirigentes do Flamengo saltaram. Na verdade, ainda não está bem clara para mim, não está bem clara. Muitos vão dizer, não, o cara encerrou as negociações.
Pra mim, Luca, ainda tem muita águas para rolar debaixo dessa ponte ainda. Então, assim, por quê? Os dirigentes ainda estão lá. Por que ainda estão lá, se está tudo encerrado? Eu acredito, Luca, que ainda pode ter uma reviravolta nessa novela. Pode ter um final feliz ainda. A informação exclusiva do Deco SRN, né? Ele trouxe essa informação no seu canal no YouTube, o Deco ali, que é muito bem informado, tem umas fontes muito fortes ali, próximas ao Flamengo. O Deco traz a informação, Franciel, de que a expectativa era que viessem toda aquela comissão que o Flamengo levou. Mas o Deco trouxe a informação que só volta o Bruno Spindel. Detalhe, prestem atenção. Olha, claro, nós não estamos aqui criando coisas, nós estamos apenas ligando os fatos. Informações que a gente né? tem. A informação que a gente tem ali do Deco SRN é que só vem o Bruno Spindel. O Marcos Braz fica lá. O Marcos Mota, né? E o Marcos Mota, que é o empresário, né, ali, advogado, que ele tem... É um dos melhores advogados dessa parte esportiva, né, Lucas? Quando a questão é contrato, o Marcos Mota... Principalmente nessa questão, forte. As contratações maiores, né? Como de nome, como Balotelli, como ele é também, vai ser do mundo do futebol, né? E a informação que o Deco trouxe é essa, de que só vem o Bruno Spindel. O Marcos Braz fica lá até domingo. E aí fica a pergunta. Fica o ponto de interrogação, né? Vai ficar lá fazendo o quê? Por quê? Gente, vamos ligar os fatos. Antes da viagem, o jornalista Gianluca Di Marzio, ele trouxe a informação de que o Balotelli seria anunciado pelo Flamengo nas próximas horas. Isso há dias atrás, o que não aconteceu. E aí a negociação avançou, o Marcos Braz falava que até então só estava entre intermediários, né? Não teve nenhum encontro ainda pessoalmente. O Marcos Braz falava o seguinte: só vamos viajar para a Europa se o jogador e seus representantes derem um sinal positivo de que a negociação pode acontecer, pode ser concretizada. Viajaram, o Flamengo mandou uma comissão, Marcos Braz, Bruno Spindel, Marcos Mota, o empresário do Wagner Love, que também ali é muito conhecido pelo Mino Raiola, né, empresário do Balotelli, foram todos para a Europa. Primeiro em Lisboa, depois o encontro em Monte Carlo. Tiveram um encontro, não tiveram um acordo, marcaram para o outro dia, que no caso ontem, quinta-feira, outra reunião. E nessa reunião foi aonde todos foram pegos de surpresa, quando todos achavam que a negociação estava avançada e que realmente poderia ser anunciado pelo Flamengo. Sendo que, nesse intervalo de tempo, o mesmo jornalista, o Gianluca Di Marzio, trouxe a informação de que o Balotelli estaria acertado com o Breccia, da Itália. O Breccia publicou uma nota essa que não foi publicada pelo empresário do Balotelli. Detalhe, o site do Breccia caiu devido tanto acesso que teve após a publicação da nota. O site passou horas sem funcionar. Sei, invejosos diriam que foi a torcida do Flamengo, né, que foi lá saber. Eu acho que sim, mas caiu. E depois disso, o Flamengo publicou a nota dizendo que as negociações estavam encerradas pelo Mário Balotelli. Só que aí, gente, a gente está sendo o máximo racional aqui. A gente não está criando expectativa, mas... É uma narrativa mentirosa, né? Isso. O Deco, inclusive, ele fala que o time... um time, inclusive, estava lá, sentou com o Mino Raiola para tentar acertar. Isso já depois, isso hoje, não foi, Franciel? Ele trouxe, isso. Eu não lembro qual foi a equipe, mas o Deco, o SRN, trouxe essa informação de que essa equipe, uma equipe lá da Europa, que não é o Breccia, sentou com o Mino Raiola para tentar negociar também com o Balotelli, mas quando ouviu o pedido do Mino Raiola, o representante dessa equipe só fez se levantar da mesa e saiu, ou seja, não teve acordo. Então é o seguinte, se não foi para o Flamengo, se já estava anunciado e certo com o Breccia, como trouxe lá o jornalista Gianluca Di Marzio, o que está acontecendo?
Franciel, tá muitas dúvidas por aí. Porque se estava acertado, por que o Breccia não anunciou ainda? Porque esse jornalista, o de Márcio, ele trouxe a informação de que seria anunciado na quinta-feira. O Balotelli seria anunciado pelo Breccia na quinta-feira, coisa que não aconteceu, Franciel. Lucas, essa história assim, nós não estamos aqui criando, nós não estamos falando aqui uma narrativa mentirosa. São fatos e informações que a gente chama, como do Deco, foi passado isso, e a gente apurando essas coisas, analisando a situação como está hoje, dá para a gente perceber, Lucas, que no desenrolar da coisa pode acontecer isso, né? Como é que vai toda uma comitiva para a Europa para negociar com o Balotelli? Aparentemente estava tudo certo. O Balotelli até exigiu que seu irmão, Enoque, poderia jogar num time também, né, aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano é o Boa Vista. Boa Vista do Rio de Janeiro. Então, como é que o cara exige isso? Então tá fechado, né? Tá fechado. Então, aí de hora para outra, ele emitiu uma nota, o dirigente do Flamengo encerrou as negociações. Por quê, Lucas? De hora para outra fazer isso? Se a negociação estava toda ali no pronto para ser anunciado. E tem muitas coisas aí que a gente ainda está... Eu vi, Franciel, muitas pessoas da crônica esportiva se perguntando, será que o Flamengo ofereceu a proposta que ofereceu mesmo? Porque a proposta do Flamengo era, prestem atenção, 10 milhões de euros na mão do Balotelli, 10 milhões de euros ali, pelo fato de assinou, tá aqui, 10 milhões de euros, mais 2 milhões até o final dessa temporada, e nos outros 2 anos de contrato, 4 milhões por temporada. Essa era a proposta do Flamengo, né? E não tem uma outra parecida com essa. E salário, abaixo, né? E salário de 300 mil euros, que trazendo para o real, né, nossa moeda, seria em torno de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Essa foi a proposta do Flamengo. Muitos jornalistas da crônica esportiva se perguntavam, a negociação acabou, não foi concluída, porque o Flamengo não ofereceu, porque o Flamengo não foi exatamente essa proposta, duvidando do poder financeiro do Flamengo. Olha, eu particularmente, Franciel, o Flamengo tem dinheiro para fazer isso. A gente não tem dúvida disso. Flamengo, Palmeiras, são equipes que podem ir para a Europa para tentar concretizar uma negociação desse peso, desse naipe, como tentar trazer o Balotelli, um dos maiores atacantes do futebol mundial. A gente sabe disso, claro, tem todo o pacote Balotelli, mas dentro de campo é um baita reforço para qualquer equipe. E o Flamengo, a gente não duvida da proposta do Flamengo, pelo menos eu não duvido. Eu creio que o Franciel também não duvida que essa tenha sido a proposta do Flamengo. Jornais da Itália, inclusive, falavam que, comparando a proposta do Breccia e a proposta do Flamengo, a do Breccia não chega nem perto e nunca chegará, devido ao poder financeiro da equipe. Subiu recentemente da segunda para a primeira divisão. E vai brigar para não cair de novo, né? Vai brigar para permanecer na primeira divisão do campeonato italiano. Só que fica a dúvida, Marcos Braz, como trouxe o Deco SRL, fica até domingo, fazendo o quê? Comendo camarão que não é, né, Lucas? Então, vamos ficar na expectativa, lembrando que se você quer ficar apurado, fica atento na programação da Ibivox, porque a gente participa com o Minuto do Esporte, né? Trazendo ali, quando tem uma notícia bombástica, a gente está trazendo durante a programação da Ibivox, então fique atenta, né, no programa de Javan Santos, todas as manhãs. Quando tem notícia bombástica, a gente sempre entra ali no Minuto do Esporte, no programa de Javan Santos, na programação da Ibivox. Francielton, todo esse embate aí de vem, de não vem, do Balotelli, vamos ver para onde é que vai, né, o jogador italiano. Lucas, enquanto, para mim, como eu estava te falando, aqui nos bastidores, enquanto não emitiu uma nota e o Marcos Braz, dirigente do Flamengo, ou então o Rodolfo Landini, o presidente do Flamengo, vinha a público e falar, nós não contratamos porque isso. Esclarecer. Aí esclarecer. Enquanto isso, eu acredito que muitas águas vão passar debaixo dessa ponte ainda. A foto do Mário Balotelli, para você que não conhece, o que é difícil, né? Mas o Mário Balotelli, se ele não é conhecido pelo futebol, ele é conhecido pelas polêmicas, né? Ele deu, olha, uma das polêmicas do Mário, a foto dele tá na tela,
A produção me repassou aqui. Esse rapazinho aí, uma das suas aventuras, Francelto, ele apostou com um rapaz. Rapaz, se eu tivesse esse poder, rapaz. Ele apostou com um rapaz, se o rapaz se jogasse dentro d'água com uma moto, ele dava 10 mil euros pro rapaz. E o rapaz foi lá e se jogou. E ele simplesmente tirou do bolso e deu. E deu, tá aqui, tem um vídeo, né? Tem um vídeo dele fazendo isso. O Balotelli é uma figuraça. Nunca mais assim, ele completou agora recentemente 29 anos. O cara vai amadurecendo, o cara vai, né? Vai tirando essas coisas. E eu acredito que outros pensamentos vêm na cabeça do Balotelli, amadurecimento. Eu acredito que o Balotelli acontecer, né? Acontece porque assim, o cara solteiro, vir pro Rio de Janeiro, o cara tem direito de sair, né? E com mas mostrando futebol, tendo um pouco de responsabilidade, eu acredito que dá certo. Assim, ele tem um pacote Balotelli, mas a gente sabe que ultimamente ele tem diminuído bastante. Né? As notícias envolvendo o Balotelli têm diminuído bastante. A última foi essa, né? E ele não é bem visto muito na seleção italiana. E ele disse que é um sonho voltar de novo, né? Vai ter Euro, né, agora. Euro. E ele quer voltar. Então eu acredito que o Balotelli tem que mudar um pouco, né? Seu modo de vida, seu modo de pensar. Não acredito. A gente vai mandar aqui um abraço, Francelto, especial para o nosso telespectador que está assistindo o nosso programa. Sabe aonde? Em Camusim. Olha aí, João Batista de Camusim está atento nesse exato momento no Revista Esportiva. João Batista, um abraço para você, meu querido, para você e toda a sua família. Satisfação enorme de todos que compõem aqui a equipe do Revista Esportiva em ter você. Ok? Então, um abraço pro Djavan. Não. Então a produção tá me passando aqui no ponto que o Djavan Santos está mandando um abraço para você, João Batista. Né, tá me passando aqui no ponto a produção. Um abraço do Djavan Santos. Ok? A produção tá falando aqui, João, que você parece com um Balotelli. Então o Balotelli já tá no Brasil. Então o Balotelli já tá no Brasil, em Camusim, viu? Olha No aí, Ceará, bem olha aqui, só. viu? Nós conversar, pra nós acertar, né? Pra qual é o time que tu vai aí, o Balotelli do Ceará, né? O João Batista. Satisfação, meu garoto, em ter você aí como telespectador do Revista Esportiva, não é isso? Olha só, gente, a gente tá chegando, tá terminando, daqui a pouquinho mais uma edição do Revista Esportiva, né, na rádio aqui a web rádio, na TV Ibivox e no facebook.com.br web rádio Ibivox, né? Mas ainda dá tempo da gente trazer aqui alguns destaques, mas só pegando o gancho, Franciel, já que não deu certo, uma informação, o atacante Sturridge do Liverpool, ex-Liverpool, né? Porque ele não está mais no Liverpool, o atacante inglês Sturridge foi oferecido... Daniel, é isso aí, né? Sturridge, exatamente. Sturridge. Ele foi oferecido por seus representantes ao Flamengo durante toda essa negociação envolvendo o Balotelli. O Flamengo rejeitou justamente por quê? Porque estava negociando com o Balotelli, né? A gente não se sabe o que pode acontecer, mas tem algum nome assim, Franciel, que você acha que poderia chegar e dizer, olha, porque o Jorge Jesus, ele quer um centroavante nato, né? Ele quer. Tem algum nome assim que no Brasil, por exemplo? Foi especulado vários nomes no Flamengo. Vamos falar aqui do Brasil. Um foi o Hernandes. O Hernani Brocador, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 2013 pelo Flamengo. Também tem aquele lá do Bahia que fez os 3 gols, Gilberto. Né? Também ele que deixou claro que é flamenguista, né? Soltou lá um vídeo lá, disse que gosta muito de futebol do Flamengo. Lucas, assim, o Flamengo tem outras ambições, né? E eu acredito que o Flamengo, com o investimento que tem que pensar mesmo fora, né? Porque, Lucas, é muito importante hoje, como Palmeiras, Flamengo, tem um poderio muito grande em questão de contratações. Tem que pensar fora mesmo, sair da casinha, né? Só para você ter uma ideia, Franciel, claro, completando ainda mais o seu comentário, sondagens, não foi proposta, é sondagem, é diferente. O Flamengo chegou a sondar Falcão Garcia, o Flamengo chegou a sondar Llorente, que são atacantes realmente, e recentemente, agora estava negociando com Mário Balotelli, cujo seu empresário é o Mino Raiola. Mino Raiola,
que é empresário de Ibrahimovic, de Pogba, né, que tá também aí. Ou seja, Mino Raiola, um dos maiores empresários do mundo do futebol, é o Mino Raiola. Então o Flamengo, como você falou, saindo da casinha e, sem dúvida nenhuma, a marca Flamengo foi notícia nesses últimos dias lá na Europa. Tem que continuar assim. Os times do futebol brasileiro, Luca, tem que pensar isso. A gente só pensava só aqui no Sul-Americano, aqui dos times daqui, dos atacantes continente, daqui. né? Aí ficar aquela coisinha só daqui fechado. Por exemplo, Pablo Mari, da Espanha. Você vê agora ali no São Paulo, Juan Fran, espanhol também. Então, Luca, fica um campeonato mais atrativo, fica um campeonato mais melhor de a gente se assistir. A gente vê ali outros jogadores de fora chegando. O De Rossi, né? Que De Rossi não é foi aqui no pro Brasil, Boca mas Juniors. veio pro Boca Justamente, a Juniors. gente falar em Boca Júnior, o presidente do Boca Juniors, se o Balotelli viesse pro Flamengo, ele compraria a blusa do Flamengo e vestia a blusa do Balotelli. Olha, gente, você vê a dimensão que é. A gente está comentando, o Franciel está comentando isso, visando ali o futebol brasileiro, né? O quanto essa contratação seria de impacto pro futebol. Já foi com o Daniel Alves, com o Juan Fran. E agora o Mário Balotelli, se tivesse vindo para o Flamengo. Alguns jornalistas falam, Lu, que foi um fracasso, foi um mico do Flamengo. Por que mico? Por que fracasso? Não. O Flamengo abriu as negociações, conversou com o empresário do jogador. Pessoalmente, Diferente de alguns episódios que teve, como o Corinthians, o Drogba, do Drogba, que não, no Atlético Mineiro também. que chegou a anunciar, né? O Atlético Mineiro chegou a anunciar o Anelka, chegou a botar aquela coisa toda na rede social. O Anelka Justamente. nunca apareceu no Nunca Atlético. apareceu. Diferente do Flamengo. O Flamengo abriu as negociações, né? E Hã? a produção aqui. Pois é, Luca. Tem a foto do Mino Raiola, não é isso? Então, tá entre a gente aqui. Ó, esse daqui é o Mino Raiola, um dos maiores empresários do futebol Ele só mundial. poderia também facilitar mais um pouco, né, Mino Raiola? Ó, o Mino... Facilitar mais um pouco, porque às vezes o dinheiro fala mais alto. Às vezes é um sonho do jogador experimentar um continente novo, um time novo. Aí fica difícil, né, Mino Raiola? Olha, o Mino Raiola, ele é conhecido, Franciel, em todas essas negociações, porque ele gosta de dificultar as negociações, né? Então, ele não está à frente somente da negociação, estava, né? No caso, já que o Flamengo colocou como encerrado, então vamos tratar como encerrado. Ele não estava à frente apenas da negociação do Balotelli, mas ele está à frente da negociação do Pogba, se fica no Manchester United da Inglaterra, se vai para o Real Madrid. A informação, aproveitando, a informação é o seguinte: se o Real Madrid não trouxer o Neymar, o Real Madrid vai com tudo para trazer o Pogba. Ou seja, o Mino Raiola vai estar no meio de novo. E aí fica a dúvida, para onde vai o Balotelli? Né? O Benjamin Bach, durante o programa dele lá, o Fox Sport Rádio, o Benjamin, quando saiu a notícia que o Balotelli tinha acertado com o Brett e tal, antes da nota, né, ele cruzou o braço e disse: olha, eu vou esperar para ver, porque eu não acredito. O cara deixa de vir para o Flamengo, e olha que o Benjamin Bach é corintiano, assumido. Ele disse: o cara deixa de vir para o Flamengo para vir para acertar com o Brett. Claro, aí tem a questão do coração, né, a cidade onde nasceu, mas questão de futebol, para um rapaz de 29 anos como o Balotelli, tem muita carreira ainda. A vitrine hoje para ele, Luca, melhor no futebol brasileiro. Um time de massa como o Flamengo, visto. Eu acredito que melhor para ele vir para o Flamengo que o Breccia, questão de seleção. Ele acho que ele se destacaria mais aqui no futebol brasileiro. Olha só, esse astro Pogba, né, do Manchester United, ele é um dos jogadores que o Mino Raiola é empresário, ou seja, tem o Ibrahimovic, né, o Ibrahimovic, que hoje joga na Major League Soccer, que é o campeonato dos Estados Unidos, né, também é um dos jogadores que o Mino Raiola é o seu empresário, o Ibrahimovic. Então, fica essa questão, né? O Flamengo, a jornalista Raíssa Simplício, grande jornalista, realmente muito bem informada, ela disse que teve ali um rápido contato com o Marcos Braz, Francielto, e o Marcos Braz disse: pode ter certeza que dessa negociação o Flamengo saiu muito de pé.
Ou seja, ele quis dizer que o Flamengo saiu mais forte ainda. Por quê? Se a negociação não foi concluída, por que o Flamengo saiu mais forte, né? Fica a dúvida, informação trazida pela Raíssa Simplício, né, no seu Twitter. Olha, então é o seguinte, vamos esperar para ver aí os próximos capítulos. Olha, é o nosso programa Revista Esportiva que está chegando no fim, né? Já chegou aqui o fim do nosso programa, mas você pode compartilhar, você pode assistir no YouTube. Foi um prazer ter você mais uma vez como nosso telespectador aqui ao vivo no facebook.com/webradio-ibvox, no nosso Ibzap. E claro, você vai lá, acessa a Ibvox TV no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, curte os nossos vídeos e claro, é sempre um prazer ter você na nossa companhia todas as sextas-feiras, ok? Não esqueça, a partir de segunda eu também estarei no IBPlay das 14 às 17 horas. Música, informação, enfim, a gente vai estar fazendo um programa bem divertido como você já vem acompanhando, né? Então, olha, foi um prazer, até a próxima sexta-feira com mais uma edição do Revista Esportiva e claro... Forte abraço para todos. Então, olha só, foi um prazer ter você e nunca se esqueça, Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Tchauzinho!